Bom, o poder que eu gostaria de ter era o da invisibilidade. Eu ia salvar a humanidade e me divertir ao mesmo tempo. Apesar que eu ia passar boa parte do tempo assustando as pessoas, fingindo que era fantasma, mudando as coisas de lugar. Eu não ia prestar, cara. Os X-Men marcaram a vida de muitos fãs dos quadrinhos e do cinema, com várias histórias incríveis dos heróis mutantes como Wolverine, Jean Grey, Ciclope, Tempestade e mais um monte de personagens com poderes bem diferentes. E eu aposto que você já parou para pensar como seria se caso eles fizessem parte de nossa realidade. Olá, eu sou o Soares e estou aqui na minha casa gravando nessa quarentena para o canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como nossas vidas seriam se os mutantes existissem. E se um humano nascesse com uma mutação que desenvolvesse um fator de cura instantâneo, como o do Wolverine? Ou se alguém soltasse raios de energia com os olhos? Aliás, coitado do Ciclope, né? Vê tudo vermelho, né? Mostram a bandeira da Rússia para ele e vai ver tudo numa cor só. Um arco-íris deve ser muito chato, né? Pro Ciclope, né? Um arco-íris tudo vermelho. É um grande rastro de ketchup. Na vida real, a mutação pode acontecer de forma espontânea, quando acontecem erros na replicação do DNA, e induzida, quando um organismo é exposto a um agente externo, como a radiação. E são dois tipos de mutações: a gênica, que acontecem quando algumas bases nitrogenadas do DNA são alteradas, e a cromossômica, quando rola alguma alteração no número ou nas estruturas dos cromossomos. As duas podem acontecer em qualquer organismo vivo, e também podem resultar em mudanças para uma espécie evoluir e se adaptar a algum sistema, através da boa e velha seleção natural. Tá, mas isso quer dizer que existem chances de alguma pessoa nascer com superpoderes? Bom, sim e não. Como aquelas pessoas com aquela famosa memória idética, mais conhecida como memória fotográfica, que é aquela capacidade de lembrar de coisas com detalhes super precisos. Basicamente um superpoder, mas ter habilidades telepáticas, lançar raios pelos olhos, voar e muitos outros poderes é só um dos papéis da ficção mesmo. Antes de seguir com mais exemplos desse mundo dos mutantes, se inscreve aqui no canal e me fala aí nos comentários qual é o poder mutante que você gostaria de ter e como você usaria ele. Tá, mas e se os mutantes dos quadrinhos e do cinema existissem? Como que os governos iriam encarar uma realidade dessas? A primeira reação, assim como acontece várias vezes nos quadrinhos, é o medo. É sério, pensa bem, um adulto que consegue soltar raios pelos olhos ou que consegue ler mentes e controlar objetos com o poder da mente. Mesmo que sejam pessoas boas, de boa índole, entidades superiores teriam medo delas. Aliás, é bem possível que a vida imitaria a arte nesse caso. Em história dos X-Men, por exemplo, os Estados Unidos criaram o Ato de Registro de Mutantes, que era uma lei que decretava que todo humano que nascesse com um gene mutante deveriam se registrar em cartório. Se eles não se registrassem e usassem seus poderes em público, eles poderiam ser presos, agredidos e até mortos. Só para você ter uma ideia da situação. E mesmo quando os mutantes registrados usassem seus poderes para salvar alguém, ainda assim poderiam ser punidos. E o mais louco é que esse registro era disponibilizado para empresas estatais e privadas. Era só procurar pela pessoa para ter essa informação. Isso quer dizer, galera, que muitas empresas poderiam recusar contratar alguém simplesmente porque ela é um mutante. Ah, isso também valia para universidades. Então já deu para vocês verem aí que os mutantes não teriam uma vida nada fácil no mundo real. Primeiro, que eles não escolhem nascer com uma mutação, mesmo que seus poderes sejam super legais e úteis para a sociedade. Segundo, que com esse registro seria bem difícil eles conseguirem algum emprego e até entrar numa universidade. Aliás, você sabe qual é o conceito por trás dos mutantes dos X-Men? Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, em uma época que os Estados Unidos passavam por várias revoluções sociais. Uma delas era a luta dos negros por direitos e pela dessegregação. Os mutantes nada mais são do que uma analogia à luta de classes, como os negros, os homossexuais, classes religiosas e muitas outras. E também enfrentavam vários preconceitos em suas histórias. Se eles realmente existissem, com certeza teria uma parcela da sociedade que iria desenvolver algum tipo de preconceito, seja por medo, ignorância ou qualquer outro fator. Mas assim como nos quadrinhos, a gente também teria o outro lado disso tudo, como aqueles que defendem essas minorias. Sim, eu estou falando do professor Charles Xavier. A única pergunta que fica é: quem seria o Charles Xavier da vida real? Será que a gente teria algumas ONGs para ajudar os mutantes?
Agora, imagina ser um adolescente e mutante, o terror que seria. Essa é uma das premissas dos Novos Mutantes, que aos poucos se torna o filme mais adiado da história. Nesse filme, 5 mutantes adolescentes descobrem seus poderes e são presos em um hospital. Ah, lembrando aqui que vai ser um filme de terror, viu? Bom, quem já passou pela adolescência sabe que não é nada fácil. Então, imagine descobrir que tem poderes e passar por mudanças ainda maiores. Você tá lá crescendo tranquilo, indo para a escola e aí descobre que pode absorver energia da luz solar e soltar raios de plasma, que nem o Mancha Solar do filme. Ou então, imagine crescer num ambiente religioso e descobrir que pode se transformar num lobo ou num lobisomem, como a Lupina. Se entrar na adolescência já não é nada fácil para um humano normal, para um mutante seria bem mais pesado. Inclusive, adolescentes são super reconhecidos pela rebeldia, já que, cientificamente falando, o cérebro ainda não está totalmente preparado para fazer conexões neurais que permitem que todas as partes dele trabalhem juntas. Olha que isso explica muita coisa, viu? Por isso que eu fazia tanta burrada. Olha só. A níveis mutantes, essa rebeldia poderia ser ainda mais complicada. Não só para esses adolescentes, mas para quem estivesse perto deles também. E já ouviu falar da série ou da HQ The Boys? Ela mostra uma outra coisa interessante que a gente pode colocar neste cenário: o dinheiro. Nessa série, os super-heróis existem e viraram celebridades, só que eles são tão cultuados que muitos literalmente viraram produtos. Tem bonecos deles, quadrinhos, camisetas, filmes e mais um monte de coisa. Tanta fama, é claro, rende a muitos deles vários bilhões de dólares, o que transforma a própria existência dos heróis em uma indústria. Agora imagina que na nossa realidade mutantes começam a aparecer e alguns se tornam verdadeiros heróis ou figuras públicas. Imagina um mutante que cria conteúdo sobre sua vida numa plataforma digital. Eu não sei você, mas eu gostaria de assistir creators com habilidades legais ou que falam sobre suas vidas no YouTube. Seria muito legal, né, ver um canal do Wolverine onde ele mostra como ele afia as unhas de adamantium, as garras de adamantium dele. Ou então ver o canal do Superman, onde ele mostra como ele faz para fazer a barba, né? Já que a barba dele deve ser indestrutível, né? Que nem ele é. Seria interessante ver como é que ele faz, né? Para fazer a barba dele. Com isso também dá para imaginar, assim como no The Boys, uma espécie de privatização ou indústria dos mutantes, que ficam nos holofotes rendendo uma grana para empresas através de produtos e até serviços, por que não? Para que se entreter com filmes de personagens fictícios, se vão existir outras obras sobre pessoas com poderes reais, não é? Aliás, que coisa interessante poderia sair desse cenário, tanto na ciência quanto na medicina. Os primeiros estudos sobre mutacionismo aparecem no livro A Origem das Espécies, do Darwin, lá em 1859, que seria como se gerações de organismos vivos simplesmente mudassem repentinamente, sem passar por um processo evolutivo e de seleção natural. Se mutantes existissem, a ciência iria entender ainda mais sobre o processo de mutação e até a evolução dos seres vivos, principalmente os humanos. E nem é só isso, se alguém com um fator de cura como o do Wolverine existisse, imagina como essa mutação poderia ajudar a ciência a encontrar curas para um monte de doenças, das mais simples até as mais complexas. Pode ser até que a expectativa de vida de homens e mulheres esticasse muito com a descoberta dessas. Imagine estudar o cérebro e as habilidades de algum telepata ou de algum mutante com poderes psíquicos, ou até então alguém que pode se teletransportar como o Noturno. Será que alguém como a Tempestade poderia ajudar na luta contra o aquecimento global? São tantas possibilidades que a cabeça até dá uma travada. Mas é certeza que os mutantes poderiam ajudar também na ciência e na medicina. Mas infelizmente é possível que uma parcela dos mutantes seriam treinados para virar verdadeiras armas em zonas de guerra. E isso não é só um pensamento aleatório aqui, porque os nazistas, entre 1939 e 1945, tentaram criar super soldados usando drogas químicas para estimular o sistema nervoso central, com pílulas de pervitin, um composto à base de metafetamina. E esse experimento de transformar eles em verdadeiras armas de guerra até que funcionou em alguns momentos, porque a droga aumentava o poder de concentração, capacidade de resistir à dor e até a autoconfiança. Mas mutantes seriam ainda mais avassaladores numa guerra. Dependendo do poder deles, conflitos seriam decididos de um jeito super destrutivo e até rápido. Sem falar que existiria uma disputa entre países para ver
ver quem conseguiria ficar com a arma mais poderosa do mundo, que nesse caso seria um mutante. Imaginem só uma guerra com um soldado tipo Magneto. Dependendo da força dele, nem ia ter guerra, porque ele poderia parar as balas das armas, destruir tanques, reverter a direção dos mísseis e mais um monte de outras coisas. Talvez seja melhor nem imaginar isso. E para terminar, dá para pensar em mais um monte de coisa de como seria o mundo se os mutantes existissem. Por exemplo, os reality shows. Aqueles programas de televisão com várias pessoas que precisam passar por um monte de situações para ganhar um prêmio. Bom, a Marvel já explorou um pouco isso nos quadrinhos, quando um reality show dos Novos Guerreiros dá super errado e acaba gerando o que muitos conhecem como a Guerra Civil da Marvel. Sim, eu sei, é bem diferente do que é visto no cinema, mas meu ponto aqui é, como existe uma possibilidade dos mutantes se tornarem algum tipo de produto, dá para imaginar que um reality show com mutantes acontecesse nessa realidade alternativa. Aí eu fico só imaginando nas provas de resistência e como que eles usariam as habilidades deles para ganhar. Também pode ser que categorias esportivas sejam criadas especificamente para os mutantes. Seria bem legal ver velocistas correndo a velocidades absurdas em provas nas Olimpíadas ou até então em partidas de futebol, em que os mutantes podem usar os seus poderes. Aliás, outra coisa interessante de se pensar é sobre espionagem. Um mutante que pode copiar o visual de outra pessoa, como a Mística faz, poderia ser um baita de um espião ou, se nada der certo, fazer um show de imitações, né? Pelo menos ia ganhar dinheiro aí fazendo stand-up. E aí, tá explicado? O mundo com mutantes reais e com habilidades insanas seria extremamente diferente. Governos iriam ficar desconfortáveis com pessoas com poderes, chegando até registrar elas de forma diferente. Sem falar que é bem provável que isso também poderia dar margem a conflitos sociais. Mas ler pensamentos, controlar objetos com a mente e voar são coisas que ainda são sem fundamento aqui para a nossa ciência. Por isso a gente deixa isso aí com a ficção. Mas que uma realidade assim seria interessante, isso eu não tenho dúvidas. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário e seu like aqui, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e hasta!